texto que nós lemos no início do culto, capítulo 6 do livro do profeta Isaías, fala desse momento na vida do profeta e na história do povo de Israel. E é um momento muito singular e também de muitas lições e verdades que podemos extrair a partir dessa experiência vivida pelo profeta Isaías com Deus, com o Senhor. No início do culto, lemos o texto. Convido só você a acompanhar da sua casa, na sua Bíblia. Na medida da exposição, estaremos recorrendo novamente às Sagradas Escrituras para que possamos tê-la como base da nossa reflexão e meditação nessa noite. Depois da morte do rei Salomão, isso no ano 931 a.C., Israel acabou precipitando-se em uma divisão. Israel dividiu-se em dois reinos. Ao norte, haviam 10 tribos, tendo sua capital Samaria, e uma dinastia de reis que não era da família de Davi, que não era de descendência davídica. Essa dinastia e esse reino do norte mergulharam em uma profunda apostasia. E o reino norte, desde a divisão, ele cambaleou por conta da fraqueza política, econômica, social e também espiritual. E enquanto o reino do norte cambaleava, o reino do sul prosperava. Diferentemente do norte, a maioria dos reis que reinaram em Judá, tendo sua capital Jerusalém, foram reis que temeram a Deus, reis que honraram o nome do Senhor. E por causa disso, Deus abençoou poderosamente o reino do sul. E o reino do sul prosperou politicamente, economicamente e militarmente. Mas na época de Isaías, na época do profeta, o reino do sul era um reino poderoso. Todavia, havia uma decadência espiritual que imperava sobre a nação, sobre Judá. Capítulo 1 do livro do profeta Isaías, ele traz um panorama da realidade espiritual em que o povo se encontrava naqueles dias e naquele período. Então, a prosperidade econômica, política e militar não era acompanhada de uma prosperidade espiritual. O povo estava em ruína espiritual. E, diante de todo esse cenário, nós temos o registro aqui no capítulo 6 da morte do rei Uzias. Uzias foi um rei muito poderoso, foi um rei próspero. Ele reinou 52 anos em Jerusalém. E no decurso desses 52 anos, Uzias se tornou um homem, um rei próspero e um rei poderoso em toda aquela região ali da Palestina. Mas agora o rei morre. Anos antes de sua morte, ele havia sido acometido de uma lepra. E a lepra acabou vencendo Uzias, e ele acabou morrendo dessa enfermidade que na época antiga não tinha cura. Era uma doença incurável. E com a morte do rei, se instaura um sentimento de insegurança e incerteza que predomina o coração de todos os judeus. Isso porque, primeiro, o rei estava morto. Ele era o líder da nação. Ele era o chefe supremo do exército. Ele era aquele que tomava as decisões e dirigia o povo, como um rei, como um monarca. Mas agora o povo havia ficado órfão de seu rei. O rei havia morrido. Uma outra situação que tirava a paz do povo era a Síria, que estava batendo a porta de Jerusalém. O rei da Síria era um rei poderoso, tinha um exército poderoso e estava assolando as nações ali no entorno de Judá. Inclusive, o reino norte caiu sobre o domínio do rei da Assíria, do rei Senaqueribe, por ser um rei forte e um rei poderoso. Uma outra razão era o afastamento
do povo de Deus. O povo havia se afastado de Deus e o declínio espiritual do povo trazia todo esse contexto de incerteza, todo esse contexto de insegurança. Irmãos, ao olhar para essa realidade histórica de Isaías e o contexto em que ele está inserido, nós nos vemos nos dias de hoje. Assim como Isaías viveu um tempo de incertezas, um tempo de muita instabilidade, nós estamos vivendo dias assim, tempo assim. E assim como o povo estava afastado de Deus, hoje as pessoas não querem compromisso com Deus. As pessoas buscam a Deus apenas para ter o benefício de algo que Deus possa dar ou fazer por elas, mas elas não querem servir a Deus verdadeiramente. Alguém me perguntou nesses dias se toda essa situação que está acontecendo no mundo é uma ação de Deus para trazer o povo aos seus pés, e eu não descreio dessa verdade, eu não descreio dessa opinião. Deus tem as suas formas e os seus meios de chamar a nossa atenção para a sua presença e para o seu propósito. E assim como a Síria estava batendo a porta de Jerusalém como inimigo, nós estamos diante de um inimigo invisível, que tem tirado a paz e a segurança de todos os brasileiros e de todas as pessoas do mundo. Mas é diante desse cenário, é diante desse contexto em que Deus se revela a Isaías, em que Deus se mostra ao profeta. E é exatamente nessas horas mais difíceis, nos vales mais escuros que nós muitas vezes estamos, em que Deus manifesta a sua presença, em que Deus manifesta a sua glória a nós. E Deus aparece a Isaías, Deus se manifesta a ele quando ele, diante dessa situação e desse quadro, ele vai para o templo orar. Ele vai buscar a Deus em oração. E o Senhor se mostra então ao profeta, falando a ele e revelando o seu propósito e a sua vontade para a sua vida. Nós temos aqui nesse encontro entre Isaías e o Senhor algumas verdades que eu pretendo expor nessa noite. E a primeira delas é que Isaías, em primeiro lugar, ele vê a glória de Deus. Se você está comigo, o versículo 1 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Isaías tem a visão da glória de Deus. E quando Deus revela a sua glória, nós podemos perceber os atributos de Deus que são manifestos através da revelação da sua glória e da sua presença. Vemos aqui pelo menos 3 atributos de Deus que são manifestos a Isaías com a manifestação da presença de Deus ao profeta. Primeiro, Deus é um Deus soberano. Perceba, os irmãos, que o texto diz que o Senhor estava assentado sobre um alto e sublime trono. É interessante porque o trono de Judá estava vazio, o rei estava morto, ninguém sabia como seria o sucessor, qual seria o seu governo, como ele se portaria e como Israel, como Jerusalém, como Judá ficaria. Então havia uma incerteza muito grande, porque o trono de Judá estava vazio. Mas Deus se revela a Isaías e ele vê o Senhor assentado no trono para mostrar que enquanto o trono de Judá estava vazio, o trono dos céus continuava ocupado pelo Deus que é soberano e Senhor de todas as coisas. Deus não perdeu o controle da história. O que tem acontecido, o que tem ocorrido, não pegou Deus de surpresa, não pegou Deus desprevenido em momento nenhum. Pelo contrário, queridos, Deus continua tendo o controle da história, da humanidade, da sua vida e da sua família. E nada acontece fora da sua vontade, da sua permissão e da sua soberania. E é isso que a visão mostra. Essa figura descrita por Isaías de um trono e de Deus sentado no trono.
e ele não pode descrever com toda a completude a glória de Deus, mas ele pelo menos descreve como seria em tese essa glória. E ele vê Deus no trono. Trono é símbolo de realeza. Trono é símbolo de governo. Deus está sentado no trono do universo. Ele é Senhor de tudo e de todas as coisas. A visão da glória de Deus revela também um outro atributo de Deus, que é a sua grandeza. Nós chamamos isso de imensidão. Deus não se pode medir, não se dá para calcular o tamanho de Deus. E ele diz que as abas das vestes do Senhor enchiam aquela casa, enchiam aquele templo. Não se pode mensurar a glória de Deus, não dá para medir. Salomão, quando entrou no templo, para juntamente com os levitas e sacerdotes consagrar aquela casa, o texto diz que a glória de Deus encheu aquele lugar de uma forma tão poderosa que as pessoas ficaram nos seus devidos lugares, sem poder entrar ou sair, porque tamanha era a glória de Deus. O verso 2 diz que os serafins, quem são os serafins? Uma classe de anjos que estão a serviço de Deus e são os guardadores da glória e da santidade de Deus. O termo serafim significa seres em chamas, seres abrasados. Aonde a presença de Deus é manifesta, os serafins estão presentes para resguardar a glória e a santidade de Deus. E o verso 2 diz que os serafins estavam por cima do trono. Cada um tinha 6 asas, e eles voavam com 2 delas. Com as outras 2, eles cobriam os pés. Com as outras 2, eles cobriam o rosto. O que isso significa? Significa reverência. Quando eles cobriam o rosto diante de Deus, mesmo sendo seres perfeitos, como os anjos de Deus são, eles não ousam olhar para Deus, mirar para Deus. Então eles cobrem o rosto como um sinal de reverência. Mas eles também cobriam os pés como um sinal de serviciência, de serviço. Eles estavam reconhecendo com isso, que estavam ali para servir ao Deus que é grande e que é Senhor de todas as coisas. O profeta Isaías, no capítulo 40, ele descreve também a grandeza de Deus a partir do versículo 12. Ele diz que Deus, ele coloca todas as águas dos mares na concha, na palma da sua mão. Deus, ele mede o universo a palmo de mãos. Ele colocou cada estrela nos céus. E ele contou cada uma delas. E ele chama cada uma das suas estrelas pelo nome. E cada uma delas obedece à sua voz. A terra serve como estrado para os pés de Deus, e o universo não pode comportar a grandeza deste Deus. Deus é soberano, Deus é grande, mas esta visão da glória revela também o caráter de Deus. Deus é santo. O profeta continua descrevendo, diz que os anjos exclamavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O caráter de Deus é manifesto com a sua glória e com a sua presença. É interessante porque a expressão repetida aqui 3 vezes, ela aponta para o grau superlativo da santidade de Deus. Deus não é só santo, Deus não é só santo, santo, Deus é santíssimo. Não existe um ser no universo tão puro, tão justo e tão santo como é o nosso Deus. E quando a glória de Deus é manifesta a nós, quando vemos a glória de Deus como Isaías viu, acontece aquilo que Steven Larson declarou certa vez, que é o conhecimento de Deus que define todas as coisas a nosso respeito. Você é medido não pelo que você sabe, você é medido pelo que você conhece de Deus.
por ser medido pelo que você conhece do Senhor. Esta é a primeira visão de Isaías. E esta visão da glória de Deus, ela revela não só quem Deus é, ela não manifesta não apenas o caráter de Deus, mas ela traz luz para o estado e para a condição do profeta, do penitente. E essa manifestação da glória de Deus, esta visão da presença de Deus, ela mostra que o encontro com Deus é algo que é iniciado por Deus e não pelo homem. O texto diz que Deus aparece a ele. Ele diz: eu vi o Senhor. E eu lembro-me das palavras do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E eu gosto muito de uma versão que diz: quando vocês me buscarem, eu me deixarei ser achado por vocês. Meus irmãos, nós não temos o poder de marcar encontro com Deus. Todas as iniciativas humanas de ir a Deus, elas fracassaram. A Torre de Babel, em Gênesis 18, está aí para nos lembrar de que toda iniciativa humana, todo expediente humano para ir a Deus é algo mundano, é algo carnal, e que nós jamais poderemos ir a Deus por méritos e por meios humanos. Não é nós que vamos a Deus, é Deus que vem a nós. E assim como ele descia no jardim do Éden para estar com o homem, assim como ele veio a estar com Abraão, assim como ele se revela a Jacó ali naquele caminho quando ele fugia da casa de seus pais, e assim como ele apareceu a muitos outros personagens na Bíblia, Deus se revela a nós, Deus se mostra a nós. O encontro com Deus é algo proposital, é uma iniciativa de Deus e não um agendamento humano e um propósito humano. Esse encontro de Isaías com Deus, ele mostra que para sermos cheios de Deus, pois a presença de Deus manifesta, ela enche as nossas vidas, ela enche o nosso coração. E esse encontro mostra que para ser cheio de Deus, precisamos estar vazios de nós mesmos. O texto diz que as abas das vestes do Senhor enchiam aquele lugar, enchiam aquele templo. E eu lembro-me de uma das 3 leis de Isaac Newton, a lei da impenetrabilidade. Essa lei diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que só há um caminho para você ser cheio de Deus, é você se esvaziar de você mesmo. Não há como você estar cheio de você, de vontades próprias, de impulsos e desejos humanos, de inclinações carnais, de pecados, e poder ser cheio de Deus. Isso é totalmente incompatível. Para ser cheio de Deus, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Eu preciso me esvaziar dos meus sentimentos, das minhas inclinações, dos meus desejos e da minha vontade, para que Deus encha o meu coração da sua presença. Esse encontro de Isaías com Deus, ele revela também que quem tem um encontro com Deus nunca mais é o mesmo. É um encontro transformador. O verso 7 diz que um dos anjos pegou a brasa viva do altar e com um tenaz tirou a brasa e tocou os lábios do profeta, e ele teve o seu pecado tirado e purificado naquele momento. Ninguém é o mesmo depois de um encontro com Deus. O encontro com Deus é transformador. Jacó nos é um exemplo dessa verdade. Depois do encontro com Deus, sua vida nunca mais foi a mesma. Moisés é um outro exemplo de alguém que depois de um encontro com Deus, sua vida foi totalmente transformada. Paulo é um outro exemplo. Se você conhece alguém que frequenta a igreja evangélica e que diz que teve um encontro com Deus, mas sua vida continua a mesma, e essa pessoa não manifesta frutos de arrependimento e uma vida de piedade, ela não teve um encontro real com Deus. Porque o verdadeiro encontro com Deus, ele é transformador, ele é regenerador, ele muda totalmente a vida e a história de qualquer indivíduo. Essa foi a primeira visão de Isaías. Isaías vê a glória de Deus. Mas a segunda visão está no versículo de número 5. E é a visão da sua própria pecaminosidade. O texto diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido,
porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando a glória de Deus se manifesta a nós, nós vemos a nossa própria miséria. Nós reconhecemos o nosso próprio estado de pecado, de total queda diante da justiça, da glória de Deus. Nós reconhecemos o nosso total imerecimento quando a glória de Deus, ela se revela, quando a glória de Deus, ela se manifesta a nós. Os primeiros capítulos deste livro, no capítulo 1, sobretudo, o profeta traz denúncias, não só contra Judá, não só contra Israel, o rei do norte, mas contra várias e várias ações. E o profeta desfere muitos ais sobre as nações, sobre os povos, sobre os reis e sacerdotes. Mas é interessante, e eu chamo a sua atenção para isso, porque agora, diante da glória de Deus, ele não diz ai para ninguém, ele diz ai para si mesmo, ele diz ai de mim. Ele reconhece o seu estado de pecado, ele vê o seu próprio defeito, o seu próprio mal, sua própria falha diante da manifestação da presença de Deus. Meus irmãos, com isso, eu chego à conclusão de que essas pessoas que vivem apontando o pecado dos outros e vendo o pecado dos outros, é porque essa pessoa não teve ainda o reconhecimento da glória de Deus. Porque quem teve acesso, contato com a glória de Deus, não tem tempo para estar vendo o pecado de ninguém, porque ela vai gastar todo o tempo na presença de Deus, reconhecendo a sua própria miséria e o seu próprio pecado. Jesus, ele exorta os seus discípulos a não imitar os religiosos de plantão da época, os escribas e fariseus. Por quê? Porque os escribas e fariseus, eles eram exímios apontadores de falha e de pecado alheio. Eles eram profissionais em apontar o pecado dos outros. E aí Jesus diz que antes de olhar o algueiro no olho do seu irmão, você precisa ver se no seu não tem nenhuma trave. Porque Deus vai nos medir na medida que nós medimos as outras pessoas. Por isso a Bíblia diz que não devemos julgar, para não sermos julgados. E é interessante que a reforma protestante, ela trouxe de volta ao seio da igreja a doutrina da depravação total, que começou a ser pregada pelo grande teólogo Agostinho no século IV. Ele começou a ensinar que toda a humanidade está caída em pecado. E isso acabou se perdendo ao longo do tempo e da história da igreja. Mas a reforma, ela trouxe de volta o reconhecimento do nosso estado de pecado e de miséria diante da grandeza da justiça do nosso Deus. Lembro-me aqui das palavras e da declaração que está na declaração da confissão belga das igrejas reformadas. E essa confissão declara a seguinte verdade: tornou-se ímpio, perverso e corrupto em todas as suas práticas. Ele perdeu todos os dons excelentes que tinha recebido de Deus. Nada lhe sobrou destes dons, senão pequenos traços, que são suficientes para deixar o homem sem desculpas. Essa confissão está declarando qual é o estado do homem. O homem está no estado de pecado. E quando Deus manifestou a sua presença a Isaías, ele vê a sua própria miséria, ele vê o seu próprio estado de pecaminosidade, e ele reconhece isso, e ele diz: ai de mim, sou indigno, sou pecador, não mereço ver o que estou vendo, sentir o que estou sentindo, porque sou impuro diante de um Deus tão puro, de um Deus tão santo. Essa foi a segunda visão de Isaías. Mas a terceira visão está nos versos 6 e 7. É a visão da graça restauradora de Deus. Os textos dizem: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios,
a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Deus estava dizendo para Isaías: não se desespere. Eu revelei a você a minha presença. E a revelação da minha glória mostrou quem você é, lá no seu íntimo. E você está desesperado, porque reconhece que não é digno de ver o que está vendo. Mas eu já preparei uma solução. Eis a minha graça restauradora. E então o anjo voa, e ele pega a brasa e toca os lábios do profeta, e purifica o profeta do seu pecado. Ah, amados irmãos, não existe pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa perdoar. Não existe mancha de pecado tão escura na sua alma que o sangue de Cristo não possa remover. Não há pecado tão terrível que o sacrifício de Cristo na cruz não possa resolver e não possa solucionar. A graça de Deus é o método divino para salvar o homem da condenação do inferno por causa do pecado. A graça de Deus, ela é regeneradora. Porque Paulo diz em Efésios 2:1 que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, condenados ao inferno por causa dos nossos pecados. E Deus nos deu vida por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, no verso 8, Paulo diz, no capítulo 2 de Efésios, que pela graça somos salvos. E isso não vem de nós, isso é dom de Deus. A graça de Deus, ela é transformadora. A graça de Deus, ela é regeneradora. É isso que a graça faz. Ela muda o pecador. Ela transforma a vida do pecador. E agora mesmo continuando pecando, porque não deixamos de ser pecadores, mas agora fomos remidos. Os nossos pecados foram remidos pelo sangue de Jesus. E hoje não vivemos mais no pecado, não vivemos mais na prática do pecado, porque fomos libertos pelo sangue de Jesus. A graça de Deus, ela nos libertou. E hoje somos livres para servir ao nosso Deus em espírito e em verdade. A graça de Deus trouxe justificação. E é isso que Paulo declara em Romanos capítulo 5. Justificados por meio da fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lá no capítulo 8, verso 1 de Romanos, Paulo conclui essa ideia do perdão, quando ele diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque fomos perdoados, justificados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se você tem sido escravo da culpa, se a culpa tem te escravizado, se o pecado tem te feito refém, eu quero dizer neste momento que Jesus Cristo morreu na cruz para te tornar livre, para te fazer uma nova criatura, para escrever uma nova história da sua vida. Você pode hoje abrir o seu coração e não precisa fazer mais nada, porque é Cristo Jesus que transforma a nossa vida e o nosso viver. É o sangue de Cristo que nos torna uma nova criatura. 1 João 1,7 diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. João, no capítulo 8 do Evangelho que ele escreveu, declara que se o Filho nos libertar, verdadeiramente somos livres. E que essa verdade libertadora, Jesus mesmo declara no capítulo 14, verso 6 de João: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é a verdade que liberta. O mundo diz que não há verdade absoluta, porque tudo foi relativizado. Mas nós estamos afirmando nessa noite que Jesus é a verdade que liberta. E nele você pode ter uma nova vida. Nele você pode viver uma nova história. Porque a graça de Cristo, o sacrifício que Jesus realizou na cruz, são poderosos para mudar a sua vida e transformar a sua história. Mas uma quarta visão
que Isaías tem é a visão do chamado ministerial. O verso 8 diz que depois de tudo isso, depois do quê? Depois de ver a glória de Deus, depois de ver o seu estado de pecado, e depois de ver a graça de Deus operante na sua vida, lhe perdoando e lhe regenerando, agora Isaías ouve a voz de Deus. E a voz de Deus o chama e o conclama a uma missão. E a voz do Senhor diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías prontamente diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, irmãos, o encontro com Deus produz despertamento espiritual e nos traz de volta ao nosso propósito e missão. A igreja tem uma missão. A igreja tem um chamado. Qual é o chamado da igreja? Proclamar o evangelho, evangelizar, gerar discípulos de Cristo Jesus. Esse é o chamado da igreja. Essa é a missão e essa é a vocação da igreja. E quando Deus manifesta a sua glória, quando Deus manifesta a sua presença, e nós somos restaurados e regenerados por essa glória, nós somos capacitados para cumprir o nosso chamado aqui neste mundo. E o nosso chamado é de proclamar o evangelho de Cristo Jesus. A igreja primitiva, ela entendeu e viveu essa verdade. Quando o Senhor Jesus diz em Atos que o Espírito seria derramado sobre eles, no capítulo 1, verso 8, o Senhor diz qual o propósito? E o propósito era para que eles fossem testemunhas de Jesus. Quando Deus nos enche da sua presença e do seu poder, não é para outra coisa, senão para testemunharmos do evangelho, para sermos testemunhas vivas de Cristo aqui neste mundo, aqui nesta terra. Esse é o propósito da plenitude do Espírito na igreja, para que a igreja cumpra a sua missão e o seu propósito. Isso me faz lembrar as palavras do conde Zinzendorf. Para quem não sabe, o conde Zinzendorf, ele foi aquele que acolheu os irmãos que fugiram da Boêmia, da Tchecoslováquia, que eram discípulos de Jan Hus, um pré-reformador. E depois da morte de Jan Hus, eles foram perseguidos e eles fogem da Tchecoslováquia por causa da perseguição da igreja romana. E esse conde, ele os acolhe ali em sua terra e permite que eles montem uma comunidade, um acampamento ali em suas terras. E esse grupo de irmãos, eles fundam uma casa de oração que durou mais de 100 anos, ininterruptamente. Esses irmãos entraram na história como os irmãos morávios, eram intercessores, e eles foram despertados para a oração. E quando nós buscamos a Deus, Ele nos realinha o seu propósito. E Ele nos chama à nossa missão. E foi isso que aconteceu com os irmãos morávios. Eles se tornaram uma das maiores agências missionárias da história da igreja. Eles evangelizaram quase que o mundo inteiro em sua época. Jovens deram suas vidas pelo evangelho para proclamar o evangelho de Cristo. E o conde Zinzendorf, ele diz o seguinte: meu destino é proclamar a mensagem sem me importar com as consequências pessoais para mim mesmo. Essa é a verdadeira visão. A visão de um discípulo, de um cristão verdadeiro, que não serve a Cristo pelos benefícios do evangelho, pelos bônus do evangelho. Pelo contrário, está disposto a pagar os ônus do evangelho por amor a Cristo e a palavra de Deus. Vivemos uma crise de chamado. E como na época do profeta Ageu, todos correm hoje para cada um garantir a sua vida, para construir suas casas, seus palácios e ter uma vida estável aqui neste mundo. E nós devemos nos lembrar, não podemos nos esquecer que nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra, que não somos daqui, o nosso coração não pode estar aqui,
estamos apenas de passagem, estamos aqui para cumprir uma missão dada por Deus a cada um de nós. A história dos grandes avivamentos, ela sempre foi marcada por despertamento missionário. Todas as vezes que Deus, em determinados momentos da história da igreja, Ele manifestou a sua glória e a sua presença, Ele gerou no coração daqueles crentes despertamento para cumprir a missão. Isso aconteceu na Coreia do Sul. Um grupo de irmãos, pouco mais de 10 pessoas, se reuniram em uma casa para orar meio-dia. E dali houve um grande avivamento na Coreia do Sul. E as missões se espalharam pelo mundo a partir daquele país. Em cerca de um ano, 1 milhão de pessoas se renderam a Cristo na Coreia do Sul, por causa do grande mover de Deus ali naquele lugar. E por que não falar de Moody, aquele sapateiro humilde que se tornou um dos maiores missionários da história da igreja? Durante a sua vida e o seu ministério, Moody pregou o evangelho em vários lugares do mundo. E calcula-se que cerca de 500 mil pessoas se renderam a Cristo por causa do ministério de Moody. Quando Deus manifesta a sua presença, quando Deus manifesta a sua glória, nós reconhecemos o nosso próprio estado de pecado e miséria. Mas a graça de Deus se revela a nós nos restaurando. E quando somos restaurados e realinhados ao plano de Deus, nós entendemos que temos um chamado, que temos uma missão dada por Deus a cada um de nós. Que o Senhor possa manifestar a sua presença a você, meu irmão. Que a presença de Deus possa encher a sua casa nesse momento. Que a glória de Deus possa encher a sua vida e o seu coração nesse momento. Que você possa ser tocado pela glória de Deus aí onde você está. E que essa presença, que a glória de Deus possa mostrar quem você é. E que possa lhe levar a tomar uma atitude de mudança. E que essa graça poderosa possa mudar a sua vida, possa mudar a sua história, e que você possa, como um cristão verdadeiro, ser levantado por Deus como uma voz do Senhor nessa geração, para fazer a diferença como o sal da terra e como luz do mundo.